Imagine labirintos escuros, bem profundos, bem subterrâneos. Eles estão cheios de perigos ocultos e descobertas inesperadas. Pegue sua lanterna e deixe-me levá-lo em um passeio pelas cavernas mais assustadoras de todos os tempos. E o primeiro destino de nossa lista é Cathedral Caverns, no Alabama. Originalmente, esse lugar era chamado de Batcave, Caverna do Morcego, mas depois foi renomeado por causa de sua aparência. Ao se aproximar, você não pode deixar de notar sua enorme entrada, medindo 38 metros de largura e 8 metros de altura. Mas essa grande entrada é apenas o começo. Dentro da caverna, há algumas das mais belas formações que a natureza já criou. Uma das mais famosas é provavelmente a Goliath, uma estalagmite gigante de 14 metros de altura, com uma circunferência de 74 metros. Outros locais incríveis que você pode querer visitar incluem um homem das cavernas, que se equilibra no topo de uma parede de pedra de fluxo, uma cachoeira congelada e uma floresta de estalagmites altas. Você deve estar curioso, como um lugar tão emocionante entrou na lista das cavernas mais assustadoras do mundo? O fato é que o tamanho da caverna ainda é desconhecido, e apenas cerca de 3 quilômetros dela estão mapeados e abertos ao público. Mas a caverna pode e de fato mostra seu lado perigoso de tempos em tempos. Por exemplo, os diretores do filme de ficção científica de 1984, What Waits Below, O Que Espera Lá Embaixo, filmaram muitas cenas na Cathedral Caverns. Mas durante as filmagens, 17 membros do elenco e da equipe sofreram envenenamento por monóxido de carbono e tiveram de ser levados imediatamente para um hospital, evitando por pouco consequências graves. Mas vamos seguir para a Moaning Cavern, na Califórnia. O que a torna particularmente assustadora é o bizarro som de respiração. Ele é produzido pela água que escorre por aberturas semelhantes a garrafas na base da caverna. Se uma pessoa que não conhece a natureza dessa respiração se aproximar, essa respiração sinistra pode fazer com que ela se afaste do local. Por outro lado, esses sons de gemidos podem ter despertado a curiosidade de algumas almas aventureiras. E, em geral, isso não terminou bem. Pesquisadores encontraram os restos mortais de mais de 100 pessoas pré-históricas que caíram no abismo de 125 metros da caverna há cerca de 13 mil anos. Hoje em dia, é possível fazer um passeio pela caverna, mas não mais fundo do que 150 metros na abertura vertical. Se estiver se sentindo particularmente ousado, você pode descer de rapel, mas ainda terá que sair usando uma escada de ferro forjado de aparência gótica. Tome cuidado para não escorregar, a descida é muito longa. A próxima caverna que visitaremos é sinistramente chamada de Hellhole. Você pode encontrá-la em West Virginia. Ela é famosa o suficiente para inspirar alguns filmes de terror. Apesar do nome, o local é frio, mas não menos assustador por essa discrepância. A temperatura média dentro da caverna é de 8 graus Celsius, o que a torna o lar perfeito para uma grande variedade de morcegos e outros habitantes raros das cavernas. De fato, no inverno, a caverna abriga cerca de metade da população mundial de morcegos orelhudos da Virgínia. Essas criaturas estão criticamente ameaçadas de extinção e são altamente vulneráveis. Mas isso não impedirá que um arrepio percorra sua espinha quando você vir uma nuvem de 20 mil morcegos rangendo e batendo as asas. A Bell Witch Cave é uma formação relativamente pequena localizada no Tennessee. E apesar de sua aparência inocente, ela serve de ponto focal para uma história igualmente fantástica e aterrorizante. De acordo com a lenda, no início do século XIX, o fazendeiro e sua família sofreram com as travessuras de um fantasma. Ele fazia muito barulho à noite, arrancava lençóis das camas e até atacava fisicamente o fazendeiro e alguns membros de sua família. Por fim, o fazendeiro faleceu e um frasco com um líquido preto desconhecido foi encontrado ao lado dele. Algumas pessoas acreditavam que o fantasma o havia envenenado de alguma forma. Logo depois disso, o espírito deixou a família do fazendeiro em paz. Os moradores locais tinham certeza de que o fantasma havia retornado a uma caverna perto da fazenda. Eles também acreditavam que a criatura mística prometia voltar quando fosse a hora certa. Até hoje, os habitantes locais relatam ocorrências estranhas ao redor da caverna. Eles juram que essas ocorrências estão ligadas ao fantasma, que no passado provocava a família do fazendeiro. Aposto que não importa quanto você seja cético, a caverna fará sua pele arrepiar.
E essa é a Wind Cave, em Dakota do Sul. À primeira vista, pode parecer que não há nada de muito assustador nessa caverna. Nenhuma massa de morcegos agitados, nenhum vestígio antigo ou gases tóxicos. Mas a caverna abriga uma característica geológica muito rara e arrepiante. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará uma rede mais extensa de calcita boxwork. Como a Wind Cave criou as condições perfeitas para os restos de boxwork? Isso ainda é um mistério, mas o que você percebe é que esse boxwork se assemelha a uma enorme teia de aranha. Embora seja apenas uma anomalia geológica, é difícil olhar para o boxwork e não imaginar toneladas de aranhas das cavernas deslizando ao longo desses finos fios de minerais endurecidos. Agora, deixe-me levá-lo a um lugar que parece ser de outro mundo. Não há nada de misterioso ou perigoso, mas ele é um tanto único. A vida dentro dessa caverna está isolada do mundo exterior há cerca de 5,5 milhões de anos, e isso é visível. Veja você mesmo. Devido a esse longo isolamento, as condições no interior da caverna Movile são como em nenhum outro lugar do mundo. Apesar da grave falta de luz solar dentro da caverna e da toxicidade do ar, um ecossistema único está florescendo lá. A caverna está localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, e foi encontrada pela primeira vez em 1986. Hoje em dia, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial, mas mesmo que você a tenha, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis de calcário super estreitos e poços verticais. Portanto, aqueles que sofrem de claustrofobia não devem entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, o que significa que não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como breu dentro da caverna. Mas apesar, ou devo dizer graças a esse coquetel de condições extremamente adversas, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. A vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo realizado em 1996, os cientistas identificaram 48 espécies vivendo no local. 33 delas são exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula. Elas têm membros e antenas longos, o que as ajuda a navegar no escuro. Elas também não têm visão e não possuem pigmento, o que faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora prepare-se para explorar mais uma caverna, não menos incrível, mas muito diferente. Essa é a Giant Crystal Cave, Caverna do Cristal Gigante, também conhecida como Cave of the Crystals, Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais enormes foram encontrados no ano 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros entraram na caverna seca a pé e viram os cristais. Esses cristais impressionantes são, na verdade, enormes pilares de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento. Mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas passaram a se recombinar em gesso, e então cristais de cor branca tomaram conta da caverna. E como permaneceram debaixo d'água, puderam continuar crescendo.